Passei boa parte da vida na roça, depois rodei esse Brasil inteiro como caminhoneiro. E nessas andanças eu conheci muita gente. E foi nas estradas e nas rodas de conversa que eu ouvi os melhores causos. Hoje, aposentado, eu resolvi compartilhar alguns deles com vocês. Então pega um cafezinho e deixa eu te contar um caos. Chega mais um pouco, que hoje o caos é de roça mesmo. Desses que parece pequeno no começo, coisa boba, uma sombra no canto do olho, um barulho no meio do milharal. Mas quando a gente junta tudo depois, dá aquele frio quieto na nuca. Eu devia ter uns 17 anos quando eu fui trabalhar uns dias num sítio do seu Raul, lá pros lados de Casa Branca, no interior de São Paulo. Era tempo de milho alto. O milharal passava da cabeça da gente, fechado, verde escuro, com as folhas se raspando uma nas outras, quando o vento vinha do baixadão. Aquele dia, aquilo era bonito. De noite parecia outra coisa. O seu Raul era um homem calado, desse que falava pouco e olhava muito. Morava com a esposa, a dona Cida, e uma neta pequena chamada Lourdinha. Eu tinha ido ajudar na colheita e dormiria no paiol junto com mais 2 rapazes. Logo no primeiro dia, reparei no espantalho no meio da lavoura. Ele era feito com uma camisa xadrez velha, uma calça de brim desbotada, chapéu de palha rasgado e uma cabeça de saco de estopa amarrada num pau. Um espantalho normal. Até aí nada demais. Toda a roça tinha um. Só que aquele ficava virado para casa. Não para os passarinhos, para casa. No fim da tarde, enquanto a gente guardava as enxadas, perguntei brincando: "Ô seu Raul, o senhor botou o espantalho para vigiar passarinho ou para vigiar nós?" Ninguém riu. Dona Cida baixou os olhos. O seu Raul só respondeu: "Deixa ele lá onde tá." Naquela noite choveu fino. Chuva mansa, de telhado pingando devagar e o sapo cantando lá longe. Eu acordei de madrugada com um estalo seco vindo da lavoura. Crec! Depois outro. Crec! Como se alguém tivesse quebrando talo de milho com a mão. Levantei meio sonolento, olhei pela fresta do paiol e vi o milharal balançando num corredor estreito, bem no rumo de casa. Pensei que fosse um porco do mato. De manhã, antes do café, fui olhar. O espantalho não estava mais no meio da roça. Estava perto da cerca do terreiro, com a mesma camisa molhada, o mesmo chapéu caído e o corpo virado para a janela do quarto da Lourdinha. Chamei um dos rapazes, o Zé Miúdo, e ele arregalou os olhos. Jurou que na véspera tinha visto o seu Raul amarrar aquele boneco bem no centro do milho. Quando a dona Cida viu, levou a mão ao peito. Seu Raul não falou nada. Pegou o espantalho pela estaca, arrastou de volta para o milharal e fincou o fundo no chão. Fincou tanto que bateu a marreta umas 3 vezes. Pá, pá, pá. Depois olhou para nós e disse: "Se ele aparecer fora do lugar de novo, ninguém chega perto antes de me chamar." Aquela frase estragou o dia. A gente colheu o milho em silêncio. Lá no meio da tarde, a Lourdinha apareceu na beira da lavoura segurando uma boneca de pano. Era uma menina esperta, mas quietinha. Ela ficou olhando para dentro do milho e perguntou: "Vovô, por que o homem de palha fica chamando a mamãe?" Seu Raul derrubou o balaio. Dona Cida puxou a menina para dentro de casa quase correndo. Foi só depois do jantar que o Zé Miúdo me contou o que sabia. Anos antes, a filha do seu Raul, a mãe da Lourdinha, tinha sumido numa tarde de colheita. Ela chamava Helena. O marido dela tinha ido vender umas sacas na cidade. O seu Raul e os peões estavam no outro lado da propriedade. A Helena saiu para buscar roupa no varal e não voltou. Procuraram no milharal, no córrego, na estrada e nas casas vizinhas e nada, não encontraram nada. Só encontraram uma fita azul que ela usava no cabelo, presa no braço do espantalho. Desde então, o seu Raul mantinha aquele boneco na lavoura. Todo ano refazia a roupa, trocava a palha, amarrava firme, dizia que era para espantar passarinho, mas ninguém acreditava muito. Na segunda madrugada não choveu, mesmo assim acordei com o mesmo barulho. Crac, crac, crac. Dessa vez os cachorros começaram a ganir debaixo da varanda. O seu Raul saiu da casa com um lampião na mão e mandou todo mundo ficar parado. Mas eu vi. Lá no corredor escuro do milharal tinha uma forma comprida e se movendo devagar. Não parecia gente andando. Parecia um pau sendo arrastado, mas em pé. O lampião do seu Raul tremia. Ele entrou na lavoura sozinho. A gente ficou escutando o milho bater no corpo dele. Chic, chic, chic.
Depois silêncio. 1 minuto, 2. De repente o Sr. Raul gritou: Helena! Nós corremos. Encontramos o velho ajoelhado perto de uma clareira pequena, no meio do milho amassado. O espantalho estava ali, fincado de novo. Só que dessa vez trazia uma fita azul amarrada no pescoço da estopa. Fita limpa, azul viva, como se alguém tivesse acabado de guardar aquilo numa gaveta. Dona Cida chorou sem fazer barulho. Seu Raul arrancou o espantalho do chão e começou a cavar com as próprias mãos no lugar onde ele estava. A terra era dura. Pegamos uma enxada, cavadeira, tudo. Meia hora depois a ferramenta bateu em madeira. Era uma caixa pequena, dessas de guardar costura. Dentro havia um terço, um retrato antigo da Helena com a filha no colo e uma carta dobrada. Seu Raul leu a carta sentado no chão. Eu não vi tudo, e nem era direito me ouvir, mas ouvi quando ele começou a pedir perdão. Pelo que eu entendi, a Helena não tinha sido levada por ninguém. Ela tinha fugido. Queria escapar de um casamento ruim e deixar a filha protegida com os avós até poder voltar. Só que nunca voltou. A carta dizia que ela pegaria carona na estrada velha, perto do milharal ao cair da noite. Naquele tempo ninguém soube disso. E a dúvida ficou enterrada junto com a caixinha. Na manhã seguinte, o Sr. Raul foi até a delegacia da cidade com a carta. Eu e o Zé Miúdo ficamos para ajudar a Dona Cida. O espantalho estava encostado no paiol, sem estaca, sem força, parecendo só um monte de pano molhado mesmo. Quando o sol começou a baixar, o Lourdinha saiu na varanda e sorriu. Ela disse: Agora ele parou de chamar. Olhei para a cerca. No lugar onde o espantalho tinha aparecido na primeira manhã, havia marcas fundas no barro. Não eram pegadas, eram 2 riscos compridos, como se uma estaca tivesse sido arrastada pela terra. Os riscos vinham do milharal, atravessavam o terreiro e parava bem embaixo da janela da menina. Naquela noite ninguém dormiu direito, mas não teve craque no milho, não teve cachorro ganindo, não teve sombra caminhando. Dias depois, antes de eu ir embora, o Sr. Raul queimou a roupa velha do espantalho atrás do paiol. A fumaça subiu reta, sem vento. Ele ficou olhando as cinzas e falou baixo: Tem coisa que a gente enterra achando que some, mas a terra só guarda até chegar a hora. Eu nunca soube o que aconteceu com a Helena. Talvez tenha seguido a vida em outro canto. Talvez aquela carta tenha sido escrita e escondida por medo. Talvez alguém tenha encontrado a caixinha antes e colocado a fita de volta para assustar a família. Pode ser, mas até hoje eu lembro daquele espantalho mudando de lugar sem deixar pegada de gente. E lembro mais ainda da pergunta da Lourdinha: por que o homem de palha fica chamando a mamãe? Agora me diz uma coisa: se você visse o espantalho olhando para sua janela de madrugada, você saía para ver? Ou trancava a porta e esperava o dia clarear? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do nosso causo, curte o canal. Compartilha com os amigos que gostam de escutar uma boa história também. Com certeza eles vão gostar das nossas próximas histórias. Fiquem com Deus e um abraço.